Olá, leoninos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a tiragem de amor bônus para vocês. Acender uma luz aqui para ficar melhor. Vamos fazer a tiragem de amor bônus para vocês, que foram os signos que mais comentaram entre os signos de fogo. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou fazer daquele jeito que vocês gostam, né? Que é separando a energia de vocês e de uma pessoa que você vai mentalizar agora, que tem a ver aí com a sua vida amorosa, que você queira saber, tá? Então, eu vou pegar a energia entre vocês, a energia da situação, e vou te lembrar que essa é uma tiragem intuitiva, coletiva, que pode ou não ressoar com você, então pega só o que te servir. Ela também vai poder estar espelhada. Então, eu vou separar as energias aqui, mas elas podem estar trocadas. Então, se você achar que faz mais sentido para você, você pode trocar, tá bom? Então vamos lá, pegar a energia geral entre você e essa pessoa da sua vida amorosa, mentaliza ela aí. Vamos entender um pouquinho a situação aqui de vocês. Primeira energia geral. Se aparecer uma fumaça aí, vocês ligam não, tem um incenso que tá bem fumacento aqui. Talvez apareça no vídeo. Vamos lá. Energia geral do leonino e da pessoa aí que tá sendo trazida à mesa. Valete de ouros. É uma energia boa, tá? A energia do valete de ouros é uma energia de inícios de algo concreto, né? Então mostra que a energia entre vocês é de iniciar algo levando a sério, sabe? Porque o valete de ouros, ele investe atenção, ele investe o foco, o tempo dele, às vezes até dinheiro, dependendo da situação, mas a gente tá falando de amor aqui, né? Ele investe naquilo que ele enxerga como algo que pode ter um resultado muito bom, um resultado concreto na vida dele, de valor, né? Então, é uma energia muito boa, especialmente para início de relações, tá? Ou reinício, dependendo aí de qual for o caso, tá? Eu vou pegar agora a sua energia, então vou pegar o seu plano mental, o seu plano emocional e um conselho, e depois eu pego o lado da pessoa aqui, tá bom? Lembrando que você pode trocar se fizer mais sentido para você. Então vamos lá, pegar o seu plano mental em relação a essa pessoa ou a situação que você está vivendo com ela, ver o que temos aqui no seu plano mental, entender o seu lado da história. Olha, o louco, então realmente a gente está falando de um início de algo aí, né? Mas temos um 10 de espadas, então parece que é um reinício, hein? Vamos ver. E o mago? Como eu falei, o valete de ouros aqui é o início de algo concreto, mas dependendo da situação, é um reinício, né? Normalmente, quando a gente faz essa tiragem de amor, as pessoas trazem aquelas pessoas que elas querem para a vida delas, mas não estão junto com elas, né? Então, normalmente a gente fala de reconciliação mesmo, tá? É normalmente sobre isso que essas tiragens trazem aqui, falam. Então, olha só. O louco, o 10 de espadas e o mago, né? O 10 de espadas é um fim, certo? Então, a gente fala de um fim que foi muito dolorido, né? Ou o fim de uma fase ruim, o fim de uma fase difícil, tá? Eu normalmente vejo um fim difícil, mas ele pode sim significar que você está saindo dessa fase e indo por uma nova, tá? O que que eu vejo aqui? Que você tem uma lembrança muito dolorosa de o fim de algo, mas que você está partindo para uma nova etapa com essa pessoa, tá? Pode ser que seja o fim de uma outra relação que você teve e agora você está decidindo reiniciar agora a tua vida amorosa com alguém? Pode ser, tá? Mas eu sempre enxergo que a gente está falando da mesma pessoa, tá? Então a gente provavelmente está falando com alguém aí que está recomeçando com alguém que já se relacionou antes, não necessariamente com um ex, mas às vezes alguém que você já teve um rolo, já ficou alguma vez, tá? Mas, se não couber isso para você, a gente pode estar falando sim de você partindo para um começo aí da sua vida amorosa depois de ter passado por momentos difíceis. Por quê? Nós temos o louco, né? O louco é a carta zero, o mago é a carta um, tá vendo? O louco é aquele início empolgado, aquela coisa do se jogar, do se aventurar, do se sentir livre, né? E o mago vem muito do criar, né? Você manifestar aquilo que você deseja. Então, você eh, fazer acontecer algo que você deseja, trazer para a realidade. Às vezes é uma ideia que você tira do papel, um pensamento que você bota para ação, né? Mas falando de vida amorosa, a gente fala de um início de algo que você desejava, que você queria que acontecesse na sua vida e que você está começando de forma bem empolgada, depois de ter passado por um fim difícil, um período difícil na sua vida, tá? E você realmente ali, ó, disposta a investir nesse recomeço, tá? Pode ser com essa pessoa que você trouxe para a mesa, provavelmente é porque é dela que a gente está falando, tá bom? Aqui é a tua energia ainda, mas a gente está falando sobre essa pessoa que você trouxe para a mesa, né? Então vamos para a energia agora emocional, plano emocional. Como é que você está se sentindo em relação a essa pessoa, ou esse momento, essa situação que você está vivendo?
Vamos lá, plano emocional. Vou aceitar. Ah, não, caíram duas. Não vou aceitar, não, tá? Normalmente eu puxo. Como são só três cartas, eu vou te puxar uma por uma. Vamos lá. O Sol tá feliz, hein? Seis de espadas. Tá passando por uma transição. E o Cavaleiro de Ouros. O que que eu tô vendo aqui? Que você emocionalmente está num um ótimo momento, está se sentindo muito bem, muito leve, né? Tá se sentindo assim com o seu brilho de volta, né? Depois de uma fase tão ruim, você está se sentindo recuperado, se sentindo num novo momento. A gente vê que foi uma transição lenta, né? Você passou por poucas e boas aí, mas você está deixando isso para trás, você está transitando, está fazendo essa transição, tá? Ou já está até completando essa transição, talvez por isso que você esteja nessa energia de recomeço tão empolgante, né? E a gente vê um cavaleiro de ouros aqui, que é uma coisa muito importante, porque o cavaleiro de ouros, ele fala sobre constância, ponderação, cuidado, ele é uma coisa lenta, né? Então é quando a gente vai em direção a um objetivo, mas para garantir que aquele objetivo se concretize, a gente vai com cuidado em direção a ele, vendo onde a gente está pisando, sabendo o que a gente está fazendo, né? Observando ali o processo, sem pressa, com paciência, né? Quanto a sentimento, a gente pode também falar que é constante, que você passou por uma transição que foi lenta, porém foi contínua e constante para chegar no sol, tá? Mas também pode significar que você está neste momento mais cuidadoso com você mesmo, com essa relação, tá indo sem pressa, porque afinal de contas você passou por uma transição, você tá bem, agora você quer fazer as coisas com cuidado para não dar ruim de novo, né? Vamos pegar um conselho para você. Conselho pro leonino. Conselho, vamos ver. Quatro de copas, oito de copas e dois de espadas. Isso é um conselho, tá? Então vamos lá. O quatro de copas, ele fala de uma energia de desânimo, de apatia, de achar que o que tem não é suficiente, né? Ele fala um pouco de falta de energia, tá? Aqui nesse tarô do gato, ele é um pouquinho diferente, né? O gato até tá com a carinha meio safada, assim, né? Meio assim, com cara de danado, vamos dizer assim, e ele tá derrubando uma taça aqui, né? O que que ele tá mostrando, né? Que você tem três taças em pé aqui, mas que talvez você possa tá ali sabotando, derrubando, não tomando cuidado com aquilo que você tem. Ele é um pouquinho diferente dos outros quatro de copas que tem normalmente nos tarôs, tá? Então, como conselho, essa carta desse tarô dos gatos, ele vem em quatro de copas, manda pedindo assim para você ter cuidado com as suas coisas, ter atenção com as suas coisas, coisas que você já está tendo, tá? Então ele está reforçando este cuidado. Mas se a gente for pegar o sentido geral do quatro de copas, eu diria também para ele pedindo para você recuperar tua energia, teu ânimo, tá? Mas isso eu acredito que é o que você já está fazendo, tá? Nós temos aqui, ó, o oito de copas, que saiu logo em seguida do quatro de copas, né? O oito de copas, ele fala sobre deixar algo para trás. Então, é abandonar uma situação, um sentimento, um comportamento, uma relação, tá? Então, o que que você está deixando para trás? Você está deixando para trás essas atitudes descuidadas com a relação, você está deixando para trás coisas que foram, né, perdidas por descuido, tá? Comportamentos inconsequentes, né? Então, é um comportamento que você está deixando para trás, o que ele está te pedindo para deixar para trás, né? Por quê? Porque é um conselho, tá? Então, é quase como um conselho para você continuar agindo como quem? Como um cavaleiro de ouros, né? Vá devagar, vá com cuidado. Por quê? Porque pode ser que antes você não fazia isso. Por isso que ele está te aconselhando a tomar cuidado com isso, né? Mas a gente já vê que você já está nessa caminhada mais cuidadosa aí. E o dois de espadas, ele fala sobre indecisão. Então, se ele vem como conselho, ele está pedindo para você ser mais decidido, tá? O dois de espadas, muitas vezes, ele fala também sobre não querer tomar uma decisão, né? E então, nesse sentido, como conselho, ele pode estar dizendo para você: olha, você precisa tomar uma decisão sobre algo, talvez sobre deixar comportamentos para trás ali que podem ter te atrapalhado no passado. Então, você precisa decidir de forma consciente a não agir mais dessa forma, tá? Pode ser neste sentido.
Então vamos lá, gente, vamos pegar a energia da outra pessoa. Mas o que que eu estou entendendo aqui? Você passou por poucas e boas, mas você está recomeçando na sua vida amorosa, tá? Você está muito bem, mas você está valorizando muito essa transição que você fez, então por isso você está agindo com cuidado. E o tarô vem reforçando para você, decida conscientemente a cuidar dos seus comportamentos, para que você não meta os pés pelas mãos, para que você não se descuide, para que você não tenha nenhum comportamento que possa botar tudo a perder, que a gente vê claramente que é uma coisa descuidada, tá? Que você tem que deixar para trás esse tipo de comportamento. Pode ser falas, né? Pode ser, enfim, qualquer coisa desse sentido. Vamos lá. Vamos pegar aqui plano mental da pessoa que você trouxe para a mesa. Vamos ver. Plano mental da pessoa que você trouxe para a mesa em relação a você ou a situação que vocês estão vivendo. Olha, 8 de paus, o hierofante e rainha de espadas. Sabe o que eu tô percebendo aqui? Você trouxe para a mesa alguém que você tá recomeçando e que você tá querendo ver como é que vai ser aqui, né? Tipo, olha, deem uma segunda chance para essa pessoa, que pode ser um ex, mas pode ser um ficante do passado, alguém nesse sentido, né? Óbvio, a gente tá falando de vida amorosa, então a gente não tá falando de amizade nem nada disso. A gente tá falando sobre alguém que você já teve algum problema no passado e que agora você está recomeçando. Pode ser que você já tenha tido envolvimento, já tenha ficado, já tenha tido um rolo, tenha namorado, né? Mas que foi assim um término, né? Um rompimento ruim, tá? E que você se recuperou muito bem e está valorizando muito agora a sua recuperação. Então, você está indo com cuidado. Essa pessoa, em relação a você, ela também está empolgada, tá? Nós temos o 8 de paus aqui, mostrando essa empolgação, esse impulso, essa pressa de fazer as coisas acontecerem. Ele fala sobre acontecimentos rápidos, fala sobre desejo, impulso, tá? A gente tem o hierofante mostrando que a pessoa está pensando em levar isso muito a sério, porque o hierofante fala de comprometimento, fala do que é moral, do que é certo, né? Então, a pessoa querendo fazer tudo certinho com você, querendo se comprometer, tá? E a gente tem a rainha de espadas, que mostra alguém racional, alguém que tomou uma decisão racional, né? Então, a pessoa pensou, decidiu, então não tem nada assim que está deixando ela na dúvida, não, tá? Ela está decidida a tornar isso um compromisso com você, tá? Eu não vou falar para você logo, assim, como um compromisso de vamos namorar, vamos casar, vamos morar junto, mas é no sentido de que eu vou levar isso a sério, tá? Para algumas pessoas pode até ser já um passo mais adiante, mas no geral aqui é levar a sério, tá? Então essa pessoa está empolgada também, querendo levar isso tudo muito a sério. Vamos ver aqui. Então a gente não está falando de pessoas que estão separadas, a gente está falando de pessoas que estão recomeçando, tá? Se não está recomeçando agora, gente, está prestes a recomeçar, tá? Que a gente está vendo esse movimento. Vamos pegar o plano emocional dessa pessoa em relação a você. Vamos ver. Olha lá, 9 de espadas, mas a pessoa ainda está um pouco ansiosa, tá preocupada. A justiça e a papisa, que é a alta sacerdotisa, tá? Então, como sentimento, como é que a pessoa tá? Ela tá decidida, ela tá empolgada, mas ela tá com medinho, tá? Ela tá sentindo um medinho. Ela tá aqui com ansiedade, com angústia, com preocupações. Ela tá internalizando tudo isso, escondendo esse sentimento, tá? E tentando ser uma pessoa muito equilibrada, muito verdadeira, muito justa, né? Muito sincera, tá? Porque a justiça fala do que é verdade, né? Fala do que é honesto, tá? Então tem esse sentimento do fazer certo novamente, né? Assim como o Hierofante, a justiça vem trazendo essa coisa do que é certo, do que é verdadeiro, da sinceridade, tá? Mas a gente vem mostrando aqui que a pessoa está escondendo algo dela mesma, tentando fingir que não está sentindo uma grande angústia, preocupação e ansiedade aqui, tá? Então, assim, é aquele recomeço do friozinho da barriga, do saber o que vai acontecer, né? Depois de tudo o que aconteceu, esse recomeço vai ser como, né? Então, a pessoa tá super empolgada, mas tá super ansiosa também, tá? E tentando fingir que não tá, tentando fingir que tá tudo muito bem, tá bom? Mas não é ruim, né? A gente só tá mostrando um recomeço que causa esse frio na barriga aí, né? Essas inseguranças, tá bom? Vamos pegar as intenções dela com você? Intenções dessa pessoa com você. Vamos ver, olha, As de paus,
Seis de copas é alguém realmente, né? Mas normalmente quando você traz alguém para a mesa, é alguém que você já viveu alguma coisa, né? Então tem o seis de copas mostrando o passado aqui e o 10 de paus, tá? Então a gente vê que tem o as de paus, que é como se fosse a carta número um do naipe, e o 10 de paus, que é a última carta do naipe, né? Então é o início e o fim, né? A gente está vendo um início empolgado e um fim pesado, tá? Mas a gente vai falar que a intenção dela é pesar a mão? Não, é o contrário. Então a gente pode entender que era algo pesado e que a pessoa está querendo trazer para o leve, né? A pessoa, afinal de contas, está começando algo para dar certo, né? E a gente tem o seis de copas. O seis de copas é a lembrança, a nostalgia. Como intenção pode ser recuperar o que vocês tinham no passado, né? O mesmo sentimento, o mesmo vínculo, a mesma disposição. Tá? Então a gente vê aqui um início empolgado, é realmente começar as coisas com vontade de fazer a coisa acontecer, de desenrolar, de recuperar um vínculo que já existiu no passado, tá? E soltar um peso, deixar um peso para trás, talvez o peso do que aconteceu no passado, o peso de atitudes, o peso de falas, o peso de comportamentos do passado, tá? Então a pessoa realmente está querendo ali recomeçar com você. Ela tá com medinho, tá? Mas ela tá realmente levando a sério, tá? Vamos pegar aqui uma tendência entre vocês até 3 meses, tá bom? Vamos ver o que que sai aqui para vocês até 3 meses. O que temos aqui entre o leonino e essa pessoa. Olha, cavaleiro de espadas, rei de espadas, já tinha saído a rainha ali, né? Dois de copas, dois de ouros e 9 de paus, tá? Então, assim, olha, no fundo do deck saiu a estrela, tá bom? O que a gente vê aqui? Primeiro o cavaleiro de paus e o rei de paus, né? A gente vê que como tendência, a tendência é de que vocês tenham comunicação clara, né? Que vocês vão direto ao ponto quando precisarem conversar, que vocês sejam resolutivos, né? O cavaleiro de espadas vem muito com essa determinação de resolver as coisas, o rei de espadas vem muito como a racionalidade, a comunicação clara, tá? Então a gente vê como tendência existe aí conversas muito sinceras, muito claras entre vocês, tá? Para que o dois de copas, né, impere aqui a carta central das 5 cartas, né? Então a gente vê que esse é o principal aqui, o objetivo ou o resultado é que o vínculo realmente seja importante, seja bonito, né? Uma conexão verdadeira, um amor que nasce realmente, né? Então a gente está vendo que talvez você já tenha até tido essas conversas, por isso que vocês estão na energia do início de investir nisso, tá? O dois de ouros e 9 de paus aqui me veio como o seguinte: o dois de ouros é fazer um malabarismo, né? Entre situações, sentimentos, é equilibrar coisas. Mas o dois de ouros também é uma adaptação, né? É você ali, ó, tá equilibrando as coisas para se adaptar a uma situação. E o 9 de paus fala como desgastes, cansaços, né? Então eu acredito muito que teve a situação aqui, né, do passado, desgastou, né, cansou, e agora vem esse período de adaptação para que também esse dois de copas aconteça da melhor forma possível entre vocês, tá? Então eu tô vendo um recomeço muito bom, com duas pessoas muito dispostas e que tem tudo para dar certo. É só continuar nessa energia. Tá ótimo isso aqui. Dá até medo de tirar mais oráculo, mas eu vou tirar. Vou pegar o de Delfos aqui. Vamos ver o que mais que a gente. A melhor de Delfos. Eu vou tirar o egípcio. Para a gente ver aqui um resumão aí do que pode acontecer, da energia entre vocês, da história de vocês. Vamos lá. Temos aqui para o Leonino sobre essa pessoa. Olha lá. A especulação, a premeditação, a rivalidade. Isso pode ter sido o que aconteceu no passado, né? Vamos tentar entender direitinho. O provedor, o ressentimento e a duplicidade. Estou entendendo que isso é a causa, isso é o passado, tá? Talvez o passado que tenha aí gerado o afastamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essas cartas para vocês, pegar aqui o caderninho. Eu gosto sempre de no tarô egípcio, quase sempre, vai, ler, porque eu acho legal ler esse livrinho aqui, desse oráculo. Vamos ver, olha. A especulação fala de trabalho inteligente e aprendizagem. Então, está mostrando que vocês aprenderam algo com o passado, tá? Ele fala sobre cálculo acertado.
Então, é um racionalizar, um pensar sobre situações e ter um aprendizado quanto a isso, tá? A premeditação. Vamos ver aqui a premeditação. A premeditação fala sobre pessoa que tira proveito das experiências do passado, astúcia, tá? Então, olha, a gente vê que houve aqui um aprendizado com acontecimentos do passado, uma racionalização do que aconteceu, e a gente vê aqui vocês tirando experiências, tá? Tirando proveito dessas experiências, tá? Aí a gente vai para a rivalidade. A rivalidade fala de competição, tá? Fala sobre superação com dor, tá? Então, por quê? Porque a rivalidade pode falar de discussão, mas essa é uma carta que fala da superação dessas discussões, dessa rivalidade, tá? E de não. Fala também de não temer o adversário, algo assim, mas essas três cartas juntas vêm muito como o passado mesmo, olha. O problema que aconteceu, mas a superação disso, tá? O tirar proveito dessas experiências do passado e o aprendizado disso tudo, tá? Aí a gente tem o provedor, o ressentimento e a duplicidade. Vamos tentar entender aqui. O provedor. O provedor, ele fala de misericórdia, celebridade, generosidade, trabalho abundante e criativo, pessoa que recebe benefícios, doações, favores, ou alguém que chega para ajudar. Vamos entender. Vamos ver aqui agora. O ressentimento fala assim sobre briga, tá? Pode ser que alguém tenha ajudado vocês a se reconciliar, porque a gente está vendo aqui, olha, o ressentimento. O ressentimento fala sobre ânimo ofendido, defesa própria, rancor, imprudência, ataques, críticas, pessoa ressentida, tá? Então a gente vê que tem alguém que chegou para ajudar, para lidar com essas dores, para lidar com esse rancor, com essas, enfim, com essas brigas que podem ter acontecido no passado. E vamos ver a duplicidade aqui para encerrar, para a gente entender a história toda. A duplicidade fala de infidelidade, desonestidade, situações dúplices, deslealdade. Então, o que que a gente vê aqui? Olha como é que saiu de trás para frente, né? Houve aqui ressentimentos, pode ter havido traições, houve mentiras, né? Deslealdades que geraram ressentimentos, brigas, discussões, tá? Mas alguém chegou aqui para ajudar, tá? Ou alguém se beneficiou dessas coisas. Pode ser também? Pode, tá? Mas encaixando tudo aqui, eu tô vendo muito que houve um problema no passado e vocês buscaram ajuda de alguma forma, ou alguém chegou para ajudar, aconselhando, fazendo a ponte entre vocês, para vocês conversarem de novo, tá? E acontece que acontece que o que aconteceu é ótimo. Aí, o que que aconteceu? Toda essa rivalidade do passado, que foi por conta dessa briga, ela foi superada com dor. A gente viu aqui, ó, o 10 de espadas, tá? Mas vocês tiraram proveito dessas experiências, aprenderam algo com isso, para poder agora recomeçar, tá? Então, esse é o resumão da história, tá bom? Entende isso aqui, duplicidade, como assim, uma deslealdade, tá? Alguém pisou na bola. Não vamos falar de traição, pode ser? Pode, mas eu sei que tem gente que fala, não, não tem perdão, não sei o quê. Pode ter sido algo menor do que isso, tá? Mas foi algo que realmente gerou brigas ali, gerou um afastamento, gerou dor, tá? Mas agora há um aprendizado de tudo isso e pode ter tido a ajuda de alguém aí para fazer a ponte entre vocês, tá? Achei bem legal. Então, vou tirar esse aqui que faz tempo que eu não tiro, só para ver aí o que que te espera dessa relação. Vamos ver o que que espera o leonino. Vamos ver se casa aqui, né, com a tiragem. Vamos ver, olha. Tá falando que dinheiro, finanças, carreira pode influenciar, tá? Então presta atenção nisso, né? Decepção. Vamos entender se isso não é justamente o motivo da deslealdade aqui, vai saber, né? Engajamento, tá? Aí eu vou tirar mais uma aqui. Solte o controle, em breve, e expresse o seu amor, tá? Então, o que que a gente tem aqui nesse oráculo especificamente? Ele está falando que teve uma decepção no passado, que a carreira, as finanças podem ter influenciado nisso, inclusive, para alguns casos, tá? Não vou falar que são para todos. O que são para todos, o que que a gente está trazendo aqui? É porque houve uma decepção, isso a gente já viu aqui, tá? Para alguns pode ter envolvido isso, ou agora nessa retomada, as finanças e a carreira podem influenciar nessa retomada, tá? Então preste atenção nisso. Engajamento fala sobre você se comprometer, né?
se elevar nessa relação, se engajar, né? É bem um as de ouros ali, investir, né? Colocar seu tempo, sua atenção nela, tá? Soltar o controle, deixar as coisas acontecerem naturalmente. Muito em breve você vai ter a oportunidade de expressar o seu amor, tá? Então, o que que a gente vê? É um recomeço, tá todo mundo empolgado, mas pode ser que você não se abriu ainda completamente, ou a pessoa não se abriu completamente, mas muito em breve vão se abrir, vão expressar o que sente, tá? Para poder essa relação realmente prosperar, tá? E no fundo do deck saiu Mantenha a Mente Aberta. Essa carta fala muito sobre você entender as diferenças, alinhar expectativas, né? Porque cada um ali espera uma coisa de uma relação que é importante esse tipo de conversa sincera também, tá? Então é isso, Leonino. Espero que tenha feito sentido. Dessa vez foi muito bom, né? A gente está falando do recomeço. Normalmente a gente fala, ai, vai voltar, ele tá arrependido, tá pensando muito, e quer muito voltar a falar com você, vem sempre aquela coisa, mas aqui veio já a coisa recomeçando, tá? Normalmente a gente fala de gente que está afastada, mas a gente está falando aqui de pessoas que já conversaram, já fizeram as pazes, e se não fizeram, não precisa fazer, e que vai dar tudo muito bom aqui, tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se precisar de mim, meu contato tá, meu link, né? Tá na descrição desse vídeo, é só clicar, vocês caem lá no meu WhatsApp, eu converso com vocês. E é isso, gente. Até a próxima tiragem.